Acidentes domésticos com crianças são muito mais comuns do que se imagina. Agora, nessa época de férias, então, quando as crianças ficam em casa mais tempo, é preciso aumentar o cuidado, principalmente com risco de queimaduras. Já faz quase 2 anos que a Isadora sofreu queimaduras profundas. As marcas ainda estão no corpo da menina de 3 anos e não saem da memória da mãe. Edna lembra, com dor no coração, que bastou um instante de descuido ao deixar os filhos sozinhos para que um grave acidente acontecesse. Enquanto ele foi pegar a garrafa de café, a Isadora entrou entre o fogão e a geladeira e bateu no fogão. Então, a panela de café virou em cima dela. E aí, quando eu escutei os gritos, ele já vinha correndo com ela já toda vermelha, queimada, né? O que mais foi atingido foi a cabeça e o rosto, os braços também. O acidente fez a família percorrer uma maratona para conseguir o tratamento da menina. A família é de Oiapoque, que fica a quase 600 quilômetros da capital do Amapá. Isadora precisou ser levada para Macapá, mas lá o tratamento teve complicações e ela teve que ser internada em São Paulo durante 4 meses. Chegou um momento que eu achei que Deus queria levar, né? Ela fez a cirurgia de enxerto de pele, tiraram da coxa dela e colocaram na cabeça dela e sarou. Foi um sucesso a cirurgia. O que aconteceu com Isadora se repete com muitos menores de idade. Nos últimos 2 anos, foram registradas em torno de 14 mil hospitalizações no Sistema Único de Saúde de crianças e adolescentes por causa de acidentes com queimaduras. Em média, são 20 internações por dia de casos graves, na faixa dos 0 aos 19 anos. E as crianças, de 1 a 4 anos, são as maiores vítimas, totalizando mais de 6 mil casos entre 2022 e 2023. Paraná, São Paulo e Bahia são os estados que concentram a maior quantidade de registros de casos graves que precisam de internação. Nas férias escolares, as crianças ficam mais tempo em casa, que parece ser um lugar seguro. Só que não é bem assim. 80% das queimaduras nas crianças que têm entre 1 e 4 anos acontecem na cozinha. É adulto que tem que ficar na beira do fogão. A criança ela vai tentar alcançar, ela vai querer, ela é curiosa, ela quer mexer, então os cabos da panela, gente, sempre para dentro do fogão. Assim, a gente tenta evitar o risco, né? Nos casos do fogão a gás, além do risco da queimadura, a gente tem o risco do vazamento de gás. Vou viajar? Desligo o gás da minha casa. Se for uma tomada, principalmente que a gente tem ali na altura dos joelhos, na altura dos pés, hoje em dia existem proteções que os pais e os cuidadores podem adquirir para deixar aquela tomada tampada. E uma informação importante, que o choque, ele causa uma queimadura. Outros tipos de machucados podem surgir com o descuido, por exemplo, em relação aos itens que ficam guardados na cozinha. A gente tem faca, tem objetos de vidro. Então, assim, evitar deixar isso no alcance da criança. Detergentes e produtos de limpeza já tem uma cor chamativa. Aí os olhos da criança já brilham, né? Então, o que a gente fala? Sempre longe do alcance da criança e sempre fechado. E não dá para esquecer das tomadas, principalmente daquelas extensões que ficam pela casa. A gente nunca recomenda a utilização de uma tomada para mais de um aparelho elétrico. A gente sabe que é usual das pessoas fazerem isso, mas não é recomendado. Então não saia de casa deixando sua panela elétrica, seu celular, seu computador na mesma tomada. Isso é muito perigoso. E se a criança quiser carregar o tablet para jogar um joguinho ali, por exemplo? O ideal é não mexer nesse aparelho eletrônico conectado na tomada, né? Carrega, depois vai para um ambiente seguro e aí utiliza esse aparelho eletrônico. Por isso, a Tenente Olívia sugere sempre a supervisão de um adulto nas férias. A Edna aprendeu uma lição e, por precaução, colocou um portão na cozinha. Deixou o fogão longe do alcance da Isadora, que quer estar junto o tempo todo. Então, é um cuidado redobrado mesmo com tudo. Não deixar a criança de forma nenhuma se aproximar de coisas perigosas, né? Ter o máximo de cuidado, porque a gente não pode controlar o tempo todo, né? A gente não tem ideia do que vai acontecer, mas tem que estar sempre de olho, né? Alerta sempre.